Olá, amigas e amigos, bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje, nós vamos responder à seguinte questão: quais as três formas de se exercer o chamado direito de oposição à contribuição assistencial e cumprir, assim, de forma adequada, com maior segurança jurídica possível, o que foi decidido pelo STF no tema de repercussão geral número 935. Eu sou o professor Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, também sou procurador do Ministério Público do Trabalho e com larga experiência no direito sindical e com alguns bons anos de atuação na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALES, do Ministério Público do Trabalho. Como vocês bem sabem, o STF, no ano de 2023, promoveu uma reviravolta na sua jurisprudência sobre o tema contribuição assistencial. Vamos lembrar aqui o que foi decidido. Em 2017, em síntese, no tema 935, o STF decidiu que seria inconstitucional cobrar a contribuição assistencial do não sindicalizado, do não associado. Porém, ao julgar os embargos de declaração, o tribunal, já em 2023, ele mudou o seu entendimento e disse lá assim em 2023: pode cobrar a contribuição assistencial do integrante da categoria, ainda que ele não seja sindicalizado, mas desde que seja assegurado o que o STF chamou de direito de oposição. Pessoal, perceba aqui a diferença. Na redação do tema 935, em 2017, sequer se podia cobrar do integrante da categoria não sindicalizada. Agora, com a decisão do ano passado, de 2023, pode cobrar, mas desde que garantido o que o STF chamou de direito de oposição. Antes de continuar para responder a questão para você, eu quero te passar aqui duas informações importantes para você compreender melhor a questão. A primeira informação é a seguinte: a contribuição assistencial é aquela forma de financiamento das atividades sindicais e que é aprovada em assembleia e prevista num título jurídico capaz de influir no patrimônio também jurídico do integrante da categoria, independente da sindicalização. Qual título? O acordo ou a convenção coletiva de trabalho. Nós temos aqui no Spotify um episódio sobre as 4 formas de financiamento das atividades sindicais. A contribuição assistencial, ela é apenas uma das formas. Sugiro a você voltar nesse episódio para entender, assistir o episódio e entender melhor o tema. Mas vamos lá. A segunda informação que eu quero passar a você e que é importante para a compreensão da questão, nós temos que entender esse chamado direito de oposição. Pessoal, presta muita atenção aqui. Se você estudar mais a fundo o direito sindical e pensar o tema sem paixões e de forma técnica, você vai logo perceber que, em regra, esse direito de oposição ele não existe. Vou te dar aqui alguns exemplos para você visualizar a questão. Vamos lá. O trabalhador ele pode se opor a uma cláusula prevista em norma coletiva que institui, por exemplo, um banco de horas. Ele pode falar assim: não, vou me opor ao banco de horas, prefiro as horas extras. Claro que não. O trabalhador ele pode se opor a uma cláusula prevista em norma coletiva que institui uma compensação de jornada ao invés de pagamento das horas extras? Claro que não. Ele pode se opor, por exemplo, numa hipótese de crise em que se pactua com o empregador algumas garantias, mas uma redução salarial. Ele pode falar assim: me oponho à cláusula que prevê redução salarial, porque eu não sou sindicalizado e isso atinge meu patrimônio jurídico. Claro que não. Então veja que incongruência. Na cláusula que beneficia o empregador, o integrante da categoria não sindicalizado, ele não pode se opor.
em que pese a cláusula afete o seu patrimônio jurídico e ele não é sindicalizado, não é associado ao sindicato. Mas a cláusula que prevê uma contribuição que é para ratear os custos da luta coletiva dos próprios trabalhadores, ele pode se opor? Pois é. E nem se diga que custear o financiamento sindical é algo ruim para o trabalhador. Sabe por quê? Porque o que a história nos ensina é que os direitos sociais decorrem da luta coletiva dos trabalhadores. E, pessoal, vamos falar o português claro. Não existe fórmula mágica. Não existe almoço grátis. Você quer um sindicato forte, com bons advogados, com negociadores, com empregados treinados, preparados, que tem uma estrutura física, que se comunica de forma eficiente com a base. Então, pessoal, tem que injetar recurso na luta sindical, na luta coletiva. É aquela regra dos justos. Se você se alimenta da colheita, então ajude na plantação. Mas aí o STF diz lá que tem o tal direito de oposição. Como é que a gente vai primeiro entender esse direito de oposição para depois buscar a solução que é proposta neste podcast, com a questão deste podcast? É que a gente tem que responder a seguinte questão do podcast: quais as 3 formas de se exercer o chamado direito de oposição à contribuição assistencial e cumprir de forma adequada, com maior segurança jurídica, o que foi decidido pelo STF no tema 935 de repercussão geral. Então, vamos entender o que pretende o STF com esse direito de oposição. Vamos lá. Se você for lá no artigo 612 da CLT, ele vai dizer que quem vota na Assembleia que aprova o que vai constar no acordo ou na convenção coletiva de trabalho são os sindicalizados. Então, esse direito de oposição é uma forma de dar voz ao integrante da categoria que não é sindicalizado. E com isso, o STF diz assim: olha, para o integrante da categoria ser cobrado, tem que dar voz a ele, ou seja, ele tem que ter o poder de dizer não. Em outras palavras, ele tem que ter o poder de se opor à cláusula. Entendido? E com isso, com essa perspectiva, que eu vou responder essa questão para você, proposta nesse podcast. Mas antes de começar, vou te passar aqui 2 breves recados. O primeiro recado é sobre o lançamento do meu mais novo livro, Contribuição Assistencial, guia prático para sindicalistas e advogados defenderem o custeio sindical no Brasil. É um livro físico, com linguagem simples, direta, tom conversacional, com exemplos e para você resolver questões práticas do seu dia a dia sobre o tema. Aproveite a oferta e receba o livro com frete grátis para todo o Brasil no conforto de sua casa. O segundo recado é sobre o meu também mais novo curso, chamado Financiamento Sindical Descomplicado, do básico ao avançado. Este curso ele é totalmente online, para você assistir no melhor horário e no conforto da sua casa, no escritório, no sindicato. Você terá certificado ao final e pode aproveitar a promoção de lançamento com preço mais facilitado e com 3 super bônus muito especiais. É um curso inédito, prático, objetivo, que vai revolucionar a sua forma de pensar o custeio sindical no Brasil. E para saber mais sobre o livro e o curso, aproveitando desde lá a oferta de lançamento, acesse aqui o link, os 2 links que estão aqui na descrição deste podcast. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Então, vamos lá. Voltando ao tema, entre os dados, recados e feita a introdução sobre a questão, você já percebeu, já entendeu o que é a contribuição assistencial. Você também entendeu que o STF
com o chamado direito de oposição, ele deseja, ele pretende, ele quer dar voz, quer dar a possibilidade de um integrante da categoria não sindicalizado dizer sim ou não à contribuição assistencial, já que o sindicalizado ele já tem voz, pois pelo artigo 612 da CLT ele vota na Assembleia que aprova as cláusulas que vão compor a norma coletiva, ou seja, o acordo ou a convenção coletiva de trabalho. Então, nós vamos voltar à pergunta. Quais as 3 formas de se exercer o chamado direito de oposição à contribuição assistencial e cumprir de forma adequada, com maior segurança jurídica, o que foi decidido pelo STF no tema de repercussão geral número 935. Vamos lá. A primeira forma é aquela clássica, pessoal. Os trabalhadores vão lá, eles decidem na Assembleia instituir na norma coletiva a contribuição assistencial e também na mesma norma coletiva eles fazem a previsão da oposição individual do integrante da categoria que não é sindicalizado. Então, assim, tem uma cláusula prevendo a contribuição assistencial e seu valor. E também, pode ser na mesma cláusula ou em outra cláusula, prevê a contribuição, a oposição individual. A forma, o tempo e o lugar da oposição. Entendido? Então, vamos à segunda forma. Na segunda forma, os trabalhadores decidem que a voz do integrante da categoria não sindicalizada será exercida na própria Assembleia. Muito importante aqui. Se você for ler lá o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que liderou em 2023 a mudança de posicionamento no tema, ele vai dizer que a oposição é aonde? Na Assembleia. Então, nessa segunda opção, o trabalhador comparece à Assembleia e ele vota sim ou não a contribuição assistencial. Essa aqui é o que eu chamo no meu livro de oposição em Assembleia. Entendido? Então, vamos à terceira forma. E assim, na terceira forma, de um integrante da categoria ter voz quanto à contribuição assistencial, ou em outras palavras, ele exercer a sua oposição individual. Lembra que eu falei lá para você que, pelo artigo 612 da CLT, quem vota na Assembleia é o sindicalizado? Então, nessa terceira forma, nessa terceira hipótese, os trabalhadores vão lá, os sindicalizados, abrem a possibilidade de um integrante da categoria que não é sindicalizado a votar sim ou não a norma coletiva como um todo, inclusive quanto à contribuição a cláusula que prevê a contribuição assistencial. Repara bem a diferença. Você tem 3 formas. Na primeira forma, segue-se o artigo 612, só o sindicalizado vota na Assembleia. A voz do não sindicalizado é garantida com a oposição individual, depois, conforme previsão na mesma norma coletiva. Tempo, forma e lugar. Na segunda forma possível, supera-se parcialmente o artigo 612 da CLT. Aqui, você abre espaço para que a manifestação, a oposição, seja restrita à contribuição assistencial e exercida na Assembleia. Ele vai lá na Assembleia, diz sim ou não é se opor à contribuição assistencial. Já na terceira forma possível, se supera totalmente o artigo 612. Olha que interessante. Aqui se confere um poder jurídico bem mais amplo ao não sindicalizado. Ele vai à Assembleia e vota sim ou não a norma coletiva como um todo. O não sindicalizado aqui, integrante da categoria, ele pode votar sim ou não a tudo. Vou repetir. Aqui, o integrante da categoria, seja ele sindicalizado ou não, ele pode aprovar ou desaprovar, votar sim
ou não a norma coletiva como um todo. É o que eu chamo no meu livro de oposição tudo ou nada em assembleia. Tudo ou nada, entendido? Simples assim. Não dá para ser esperto. Eu voto sim para aumento salarial, plano de saúde, mas me oponho à contribuição assistencial, ou seja, os outros que banquem a luta sindical que me beneficia. Não dá para ser esperto nessa aqui. Nessa terceira forma, os sindicalizados abrem mão, abrem a oportunidade de voto ao não sindicalizado, superando o artigo 612 da CLT. E assim, os não sindicalizados ganham voz quanto à norma coletiva como um todo, no conjunto. E com isso, você atende, e a meu ver, de forma até mais ampla, o tema 935, entendido? Essa terceira forma de cumprir o tema 935, ela é, na minha opinião, a forma que mais se adequa ao modelo sindical brasileiro de representação erga omnes, ou seja, de representação de todos os integrantes da categoria. Sabe por quê? Porque não existe possibilidade de se pensar o que se entende pela ótica individual ser bom ou ruim. Ah, vou votar nisso, nessa cláusula, porque ela é boa. Vou me opor a outra cláusula porque não quero pagar. Não dá. Ou o trabalhador aprova ou não aprova a norma coletiva. A aprovação ou reprovação, ou seja, a análise sobre a norma coletiva ser boa ou ruim, deve ser feita no seu conjunto. É o que a doutrina e a jurisprudência trabalhistas há muito tempo chamam de teoria do conglobamento. É uma velha conhecida da área trabalhista. Então, dessa forma, na minha opinião, essa terceira hipótese seria mais condizente com esse tal direito de oposição. Com isso, você confere voz ao não sindicalizado, aperfeiçoando o sistema de representação erga omnes para todos os integrantes da categoria. Do contrário, seriam dois pesos e duas medidas, ou seja, uma injustiça com os sindicalizados. Outra coisa aqui muito importante para você. Eu ainda vejo 4 vantagens práticas adicionais dessa oposição tudo ou nada em assembleia. Primeira vantagem, acaba com a discussão sobre o cumprimento à justiça da regra de oposição individual fixada na norma coletiva. Um exemplo, o prazo é curto, o sindicato não aceitou a oposição, não consigo ir ao sindicato, etc. Aquelas várias discussões. Previne aqui milhares de discussões individuais. A segunda vantagem, desestimula as práticas antissindicais no tema. Como assim, professor Jefferson? O que tem a ver com práticas antissindicais nesse tema? Isso mesmo. Algumas empresas, elas fomentam a oposição individual à contribuição assistencial porque isso tem o cunho prático de prejudicar a atuação sindical pelo estrangulamento de sua receita. E isso é um claro ato antissindical. Mas quando o trabalhador é chamado a votar sim ou não no conjunto à norma coletiva, se evita tal prática antissindical. E sabe por quê? Porque, ciente disso, essas empresas não vão mais estimular o voto contrário, pois, em geral, elas têm interesse na norma coletiva, na assinatura da norma coletiva. O que elas não têm interesse é num sindicato forte. Por isso, fomentam a oposição à contribuição assistencial. A terceira vantagem é que ela acaba com o sentimento de injustiça na categoria. Ela evita o caroneiro, o abeiro, aquele que só quer se beneficiar da atuação sindical e não quer contribuir com nada. E por fim, a quarta vantagem é que você, com essa oposição tudo ou nada, em assembleia, você estimula não só que mais trabalhadores compareçam às assembleias sindicais, e sim também discutam não só a cláusula sobre financiamento sindical, mas discutam, votam sim ou não a todas as cláusulas que estarão previstas numa norma coletiva, que ao final são todas as cláusulas que vão atingir o patrimônio jurídico dos trabalhadores integrantes da categoria, ainda que não sindicalizados. Entendido? E se você quer dar um passo além no seu conhecimento, no seu aprendizado, e precisa de ajuda para resolver e também para evitar problemas no tema financiamento sindical,
Não perca a oportunidade, acesse agora o link deste podcast e adquira logo o seu exemplar do livro Contribuição Assistencial, Guia Prático para Sindicalistas e Advogados Defenderem o Custeio Sindical no Brasil. E também o curso Financiamento Sindical Descomplicado, do básico ao avançado. Este curso ele é totalmente online, com acesso imediato. Você pode assistir no melhor horário para você, no conforto de sua casa, no escritório ou também no sindicato. Ele vai te dar certificado ao final e você, se adquirir logo o curso, ainda pode aproveitar a promoção de lançamento e os 3 super bônus bem especiais. São 3 super bônus maravilhosos. É um curso inédito, prático, objetivo, que vai revolucionar a sua forma de pensar o custeio sindical no Brasil. E se você gostou deste episódio, deixe aqui as 5 estrelinhas do podcast, pois isso nos ajuda muito e faz com que o Spotify recomende o nosso podcast para cada vez mais pessoas. Se você quer saber mais sobre direito sindical, sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e o direito coletivo do trabalho, né? Temas como financiamento, organização sindical, greve, normas coletivas e muito mais, siga o nosso perfil no Instagram Sindicalismo e Trabalho e também visite o nosso site sindicalismoetrabalho.com.br. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação e você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. E lembre-se de compartilhar o nosso podcast. Entendido? Até a próxima!